O Thierry, você levantou um aspecto aí que eu queria comentar também. Não sei se tem mais perguntas para a gente responder, mas dentro da sua colocação, você mencionou aí as destilarias nacionais. Eu tenho comigo, Thierry, aí assim, eu posso estar redondamente enganado, mas eu sou um pouco tradicionalista, talvez até reacionário, com relação à questão da maturação de uísque. E aqui eu vou puxar para o meu lado, que são os uísques single malts. Eu tenho, assim, a experiência que eu vou chamar aí de décadas, de séculos da Escócia, que é a maturação do uísque em barris de carvalho. O carvalho, ele é uma madeira nobre, né? O carvalho, ele, vamos dizer assim, ele consegue retirar durante o processo de maturação vários componentes aí de enxofre indesejáveis, né, do destilado. Então, o próprio carvalho tem estudos, né, que esse carvalho ele consegue remover componentes de enxofre indesejáveis. Quando você faz aquela queima interna, né, do carvalho, e você produz aquela crosta de carvão, aquele carvão do carvalho também elimina componentes sulfúricos indesejáveis. Então, eu analiso o carvalho como sendo assim, uma madeira nobre, uma madeira que, inclusive, é uma madeira que ela obrigatoriamente tem que ser utilizada pelas leis escocesas para envelhecimento do Scotch whisky. E aqui a gente abre um parênteses que existem vários tipos de carvalho. Então, nós temos aí o carvalho americano, que é o Quercus alba, o carvalho europeu, que é o Quercus robur, nós temos o carvalho mongol, nós temos o carvalho francês, né, que também é europeu, o Limousin, nós temos o carvalho japonês, que é o Mizunara, mas todas as destilarias, inclusive a Yamazaki, a destilaria Yamazaki, usa o seu carvalho, que é o carvalho, né, que é o Mizunara. Então, a minha pergunta, e a minha crítica, né, construtiva, ao invés das destilarias aqui no Brasil usarem essas madeiras nacionais que nós temos, que são muito usuais, inclusive, para a maturação de algumas aguardentes e cachaças, por que não fazer um estudo com relação ao carvalho plantado aqui no Brasil? Será que a gente não conseguiria produzir aqui um carvalho nacional que fosse interessante para a produção de uísques nacionais? E aí eu estou fazendo, né, essa colocação norteado pela experiência da Escócia, da legislação escocesa, a Scotch Whisky Association, né, que é a SWA, são normas rigorosas e a Escócia é mundialmente conhecida devido ao rigor com que é produzido os uísques escoceses. Por que aqui no Brasil nós não poderíamos desenvolver uma espécie de carvalho, a gente tem uma tecnologia para isso, para produzir uísques single malts nacionais de carvalho? Ou ainda, por que as destilarias, eu acho que ela conseguiria comprar barris de carvalho, né, que já foram envelhecidos bourbons, barris de carvalho americano, Quercus alba, carvalho branco americano, e também montar alguns corequesques temperados com vinho nacional. Existe aqui na divisa de Minas com São Paulo, eu me refiro aqui ao norte de Minas e sul de São Paulo, ali na divisa, vinícolas que produzem excelentes vinhos tintos. Por que não envinar, não temperar alguns barris com esses vinhos nacionais e produzir uísque single malts com barril de carvalho americano mesmo, que é o mais barato, tendo em vista que o carvalho, o carvalho espanhol, o carvalho europeu, é de 10 a 12 vezes mais caro. Eu entendo o custo, né? Mas eu sou muito assim crítico na utilização de outra madeira para maturação de uísque que não seja o carvalho. Milton, vamos lá. Isso que tu falou, na verdade, acende um alerta aqui, mas tudo bem. Milton, primeira informação sobre plantação de carvalho no Brasil, tá?
O Brasil, por ter um clima tropical, o carvalho ele se desenvolveria mais rápido. Assim como acontece nos Estados Unidos, que o Quercus alba ele leva em torno de rápido, coisa rápida, 75 anos para tu poder fazer o corte, né? Só 75 anos, que é considerado inclusive uma produção rápida nos Estados Unidos. O carvalho nos Estados Unidos ele cresce mais rapidamente, comparado, por exemplo, ao carvalho europeu, que ele é cortado após 120 anos, né, Milton? Então, assim, por que não está havendo um estudo do carvalho, da possibilidade de plantação no Brasil, etc.? Qualquer coisa que se faça hoje só vai refletir, se começar a plantar hoje só vai refletir daqui, olha, pensando que a terra brasileira é a melhor do mundo e o nosso clima tropical acelere mais que o clima americano, a gente está falando de no mínimo 60 anos se nós tivermos um carvalho desenvolvendo mais rapidamente. Mas nós podemos importar esses barris de carvalho americano. Na verdade, Milton, aí, pelo amor de Deus, não leve a mal o que eu vou falar, é só informação técnica, tá, Milton? Aí talvez o amigo esteja pecando um pouquinho sobre a informação que o amigo tem sobre o mercado brasileiro. Eu vou te dar um exemplo. Existem importadoras, até 10, 15 anos atrás, os barris que a gente usava no Brasil era lixo, ao ponto dos caras usarem barris que vinha com azeitona do Líbano para maturar cachaça, cara. Aconteceu até isso. Assim, de tão complicado que era ter barril no Brasil. Hoje nós já temos importadoras super profissionais, maravilhosas, como a Cecília, a louca da cachaça, que trabalha numa e que tem essa importação. E vou te dar um exemplo. Eu estive na destilaria Lamas há 2, 3 semanas atrás. Eles estavam com 90 barris novos. 90 barris First Fill ex-Bourbon. E daí tinha mais uns... Na verdade eram 90 barris ao todo. A maioria era ex-Bourbon First Fill. Aí tinha muitos, eram carvalho europeu. E tinha alguns de conhaque, tinha uns barris diferentes. Mas assim, ó, isso há 3 semanas atrás eu estava lá em Minas, vendo. Então é uma situação. Na Union, né, que eu também estive a semana passada para ter uma base, também é barril de carvalho americano. É carvalho americano, está sendo usado exatamente isso para produzir. O amigo menciona, inclusive, Milton, mas por que? Então tá bom, não consegue trazer o carvalho, não consegue produzir, mas então traz o barril e tempera com o vinho nacional. Na verdade, Milton, isso já acontece. O Lamas Verus, ele é um whisky maturado em carvalho europeu, ex-vinho do Rio Grande do Sul. Os vinhos que são usados no Rio Grande do Sul, e detalhe, até eu vou ampliar um pouquinho mais a informação, trazendo informação técnica e mais precisa. Eu estive lá na semana passada, cheguei semana passada do Rio Grande do Sul, e eu estive conversando com algumas vinícolas. Inclusive eu tenho guardado alguns, deve estar até desse negócio aqui, alguns telefones. Thierry, veja bem, a minha dúvida, desculpa te interromper, mas a minha dúvida é o seguinte, existem destilarias, eu estou me focando no caso de destilarias nacionais que estão usando outras madeiras para envelhecimento de uísque. Você mencionou umas aí. Sim, não, mas o que acontece? Eu estava te falando sobre a possível escassez do carvalho. Não, a indústria nacional já usa o carvalho de forma ampla e restrita, moderna e tal. Essa maturação que algumas destilarias estão fazendo de seus uísques em madeira que não é carvalho. Estão usando madeira que usa mais para maturar cachaça, aguardente, isso que eu quero dizer. Tá, aí vem a terceira, como eu te falei, o que tu falou dá um conjunto. Então assim, sobre estudo do carvalho, primeiro, então só para finalizar isso, tem a questão do tempo, etc e tal, qualquer coisa que tu faça agora só vai surtir efeito daqui muito tempo e as destilarias brasileiras estão nascendo, não tem esse tempo. Sobre o uso do carvalho ex-bourbon importado, etc e tal, isso já acontece de forma ampla, né? Inclusive a indústria da cachaça começou a usar agora isso com muita força. Sobre o uso de um vinho nacional já é usado, ponto final. E agora sobre o uso das madeiras nacionais. Na verdade, só tem uma empresa que está usando as madeiras nacionais, que é a Lamas, e essa única empresa que está usando isso, está usando comigo. Eu fiz. Então assim, ó, se você falar de uma destilaria que colocou madeira nacional brasileira no mercado, inevitavelmente o nome do Thierry está cravado bem do ladinho ali. Ó. E por que está cravado do lado, Milton? Pelo seguinte fato.
Não sei se você chegou a assistir ou você lembra os reviews que eu fiz dos whiskies nacionais lá no passado. O primeiro review do whisky nacional foi você que fez. Foi após você avaliar o Union 8 anos que eu saí atrás das destilarias e comecei a fazer. Você foi meu espelho, inclusive, Milton. Até eu agradeço por isso. E eu fiz os reviews e lá no passado eu falei, olha, o whisky da Lamas ele tem cheiro de mosto. Ele tem cheiro do fermento, ele lembra o fermento, ele lembra o mosto, ele lembra uma casca de pão, ele lembra um miolo de pão. Então, que é aquela questão da levedura que eu estava falando, que a gente conversou há pouco tempo atrás, do teste lá da Janet Walker com a levedura de champanhe. E conversando com a Lamas, e aí a gente descobriu muita coisa junto, foi o seguinte, e a Lamas também é uma empresa maravilhosa, e cara, não é porque eu tenho parceria com eles. Pensa numa empresa que eu critiquei severamente, eles falaram, não, vamos conversar sobre isso. Você sabe, no geral, o pessoal quer tu dá um tapa, ele quer te arrebentar do outro lado, né, meu? É normal. Eles falam, não, vamos conversar sobre isso. O que você está encontrando? Vamos tentar desenvolver. Cara, a Lamas foi uma humildade. Você tem que conhecer eles, meu. Se você conhecer, tu vai se apaixonar. E aí a gente conversou e eles me entregaram vários testes que eles fizeram durante os anos. E dentre os testes que a Lamas fez, eu tive a oportunidade de experimentar um barril, um whisky finalizado em amburana e um whisky finalizado em bálsamo. Isso antes de existir qualquer whisky de amburana e bálsamo público. E quando eu bebi o whisky no amburana e bebi o whisky no bálsamo, eu falei, tá aqui, resolveu. O bálsamo e a amburana, eles têm o poder, ou na época eles tinham o poder de amansar o DNA do destilado da destilaria. Foi por causa daquelas amostras que eu falei, opa, calma aí. Essas duas madeiras amansam o DNA da destilaria. Ao amansar o DNA da destilaria, o uísque estava se tornando mais fácil de ser bebido, mais palatável. Sem contar que estava tornando o uísque, Milton, algo muito diferente. Estava quebrando o paradigma, estava saindo da curva, entendeu? Aí foi aonde eu falei, olha, temos que produzir. E eis que um belo dia o Márcio, o dono da destilaria, ele falou, Thierry, eu tô mandando umas amostras aí, eu preciso que tu dê um nome para isso e que tu me ajude a finalizar, porque esse whisky vai ser lançado em seu nome, em sua homenagem, chamado Magnus, que foi o primeiro whisky single malt do mundo a ser maturado em barris de amburana. O primeiro whisky a ser maturado, finalizado em amburana, foi um whisky americano, tá? Olha que interessante, que foi um Whisky Pig. E o segundo single malt do planeta finalizado em amburana foi irlandês. A Tetlin fez um Tetlin 14 anos finalizado em amburana. Então existe sim um Tetlin amburana, cask finish irlandês, só para você ter uma noção, Milton. Mas só para finalizar rapidão, aí o Márcio, então, dono da destilaria, falou, vamos fazer, vai ser, te vira aí, dê teu jeito, deixa esse troço bom, a gente fez o Magnus. Aonde eu procurei o equilíbrio, então como ele era uma versão defumada com amburana, eu tive que colocar muita amburana para ficar em equilíbrio com o defumado pesado deles. E nasceu aí o primeiro projeto, foi um sucesso de venda, foi recordista de venda de single malt nacional, vendeu o lote todo em 7 dias. Aí veio o segundo projeto que a gente fez junto, que foi o Caburé 1.0, que a gente ganhou a medalha de ouro daí lá na Escócia, que foi vendido todo em 23 horas. Aí veio o terceiro projeto, veio um projeto só para os membros, então os membros do canal também tiveram esse benefício, e aí veio o terceiro projeto para o Caburé 2.0, vendido inteiro em 47 minutos, quando funcionou o site, e o quarto projeto, então, agora, o Puto Muju. Mas por que isso aconteceu, Milton? Só para te explicar. Isso nasce por causa de uma característica do destilado, da destilaria, e ele desenvolve como uma série. Então, hoje, na verdade, Milton, isso não é core range da empresa. Isso, na verdade, é uma série especial chamada Madeiras Brasileiras, que eu sou responsável pela série. Então, todo o uísque que surgir pela Lamas, pelo menos, nas madeiras brasileiras, vai passar pela mão do Thierry, da análise de finalização, acabamento, qual madeira vai ser usada, etc e tal. Até rolou recentemente umas negócios, mas o Puto Muju foi a Cecília que se fez. Não, a Cecília ela indicou a madeira, ela deu um atalho para nós encontrarmos uma boa madeira. Mas todo o processo foi feito na destilaria comigo, então isso é um fato.